Então, gente, boa noite. Hoje a gente vai começar a nossa última reunião de novembro, que estava acontecendo em dezembro, para terminar o capítulo 4, né? Cujo título é Termos e seus equivalentes gramaticais, definição e divisão. Na semana passada a gente ficou, né, com acho que eram as duas primeiras sessões, né, do termos e seus equivalentes, e as classificações dos termos. Eu acho que era bom começar pelas dúvidas, né? Quer retomar as dúvidas só, pessoal? Não? Eu nem lembro quais eram as dúvidas. Eu trouxe a nota daqui. Era sobre o quadrado, né? Isso. Eu trouxe 5. Eu destaquei 5 da semana passada. Da reunião passada, aliás. A primeira, eu vou ler aqui e a gente vai discutindo rapidamente. A primeira era se todos os termos classificam-se nessas dicotomias aqui que ele está fazendo. Uma dúvida que a gente teve. Eu acho que como resposta, sim, né? Tanto é que nesse capítulo que a gente vai discutir hoje, sobre divisão, ela fala que. Ela cita que todos os termos ali são dicotômicos. Todas essas classificações elas são dicotomias. Todos os termos participam. Basicamente são dicotomias, só muda a base. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Concordo. Concordo. Também vi. Pronto. Uma segunda dúvida foi: nas frases, a garrafa não está totalmente cheia e este quadrado tem 4 lados. Os termos garrafa e quadrado se classificariam como termos coletivos ou como distributivos? Distributivo. Calma, né? Sobre o quadrado, a gente fica em Mas dúvida, porque ele tá falando o quadrado, se for um quadrado específico. Então, ela está sendo distributiva. É. E qual é a outra? Eu também. Garrafa. A garrafa e este quadrado. Distributivas. Eu também tenho tendência a classificar como quadrado como distributivo também. Os dois como distributivo também. Outra pergunta que tinha era se há ambiguidade em o quadrado tem 4 lados. E se há, como a gente poderia esclarecer que o quadrado, o termo quadrado se refere a um termo geral ou um termo empírico? creio que seja um termo geral. Não, a dúvida é se há ambiguidade, né? Não, a gente poderia ter ambiguidade em o quadrado ter 4 lados, se é um termo geral ou um específico. Eu acredito que sim. E aí, Bem, então, como a gente poderia esclarecer? é um fato que nós ficamos em dúvida. Mas se vê que nós não podemos tomar a dúvida que temos como se fosse consequência da ambiguidade do termo. Porque pode ser só um equívoco da gente. Pode ser só um Sim, sim. equívoco, mas. Né? Não há certezas na vida. Eu A tenho. gente pode deixar essa pergunta para depois, né? Futuramente pode ser que ela se esclareça. A outra dúvida que a gente ficou foi quanto à definição de escravidão e as classificações desse termo. Não, mas eu Eu fiquei acho muito que, nessa aí. eu acho que essa aqui não vai rolar por hora, né? Porque ela é bem abrangente. A gente pode até tentar fazer a definição quando a gente for tratar ali de uma sessão de definição de hoje. Aí eu posso passar? Pronto. E aí teve uma dúvida que eu acho que foi Brenda que fez, que diz o seguinte: se um agregado de indivíduos está numa condição tal que eu considere escravidão, mas os indivíduos mesmos não a consideram desse modo, ainda assim eu posso considerar como escravidão?
Sim. Bem, sendo que será a sua interpretação sobre a situação. Eu também tenho a tendência a achar isso. Tá, mas existe uma interpretação correta ou qualquer um desde que dependa do ponto de vista é a correta? Para o caso ou o momento? Ou há uma determinada, ou há apenas uma que é a correta? Aí, eu acredito mais na relatividade. A porra de relatividade. Por causa que, assim, eu tenho minhas dúvidas, mas tomar uma opinião como um ponto de vista como algo muito, é um pouco extremo, assim, sabe? Porque aí ia ser muito complicado poder emitir juízo sobre qual opinião tá certa e qual é que tá errada. Porque, querendo ou não, sempre cada pessoa vai ter um tipo de é, tendência, assim, a considerar uma coisa certa ou errada. Sim, sim. Por É, exemplo, eu tava. quem daqui é totalmente confiável, entre aspas, assim, para dizer se aquilo é escravidão ou não é. Bem, o máximo que eu posso dizer é que, na minha opinião, aquilo é ou não é. E na sua opinião, aquilo é ou não é. E, sei lá, eu acho que eu vou permanecer na dúvida sobre o que é verdade absoluta daquilo. Em relação à pergunta, eu acho que a gente pode classificar como escravidão, embora seja uma interpretação pessoal, pela própria definição que a gente tá, né? Se a gente toma uma definição para escravidão, a classificação de uma condição como sendo escravidão ou não, não depende da percepção do escravizado ou a minha percepção. Mas há correspondência, né? Entre escravo, entre a situação e a minha definição de escravidão. Por causa que existe assim, como é que se diz? Tipo, uma tendência, a maioria das pessoas, a aceitar algo como verdade, né? Aceitar, por exemplo, vamos dizer que, em teoria, a maioria das pessoas costumam dizer que aquilo não é uma escravidão, né? Hum. E se torna um senso comum acreditar que aquilo não é escravidão. Mas aí pode ter as pessoas que não acreditam que aquilo não é escravidão e, né? Você vai matar elas porque tem opiniões diferentes. O negócio é que, assim, quando parte para. Depende muito. Eu acho que essa relatividade que aponta tem a ver com a intenção do termo, né? É um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco. Escravidão é um termo muito ambíguo e cada pessoa tende a colocar uma definição diferente. Vida é a nossa semana, a última reunião, né? Que a gente ficou por vários É que por um período também de é uma tempo bem coisa longo. que depende muito da região, depende muito de aspectos culturais, sociais. É algo muito, sabe? Por isso que eu estou falando dessa ambiguidade. Pode falar, Breno. Não? Pode continuar. É, Pode então, né? continuar, pô. Como eu estava dizendo, escravidão, como é um termo muito ambíguo, né? Cada pessoa tende a colocar um significado diferente a essa palavra. Mas aí, se eu tomo uma definição, se o indivíduo se considera ou não escravo, não importa, né? Não acho que importa. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, sim, Vitor. Pronto, mas vocês concordam ou não discordam? Eu concordo com você.
Faz o seguinte, defina a porcaria do termo, a partir daí você vai determinar se uma ação é ou não é. Não vai importar a opinião de quem está vendo ou de quem está sofrendo. Pronto. Pronto, é isso mesmo que eu tô querendo dizer. Então, mas isso aí responde a tua dúvida, Breno. Se um grupo de indivíduos está numa condição tal que eu defina como escravidão e os indivíduos não se consideram escravos, você pode chamar escravidão assim mesmo? Pela resposta. Eu, na verdade, tava com dúvida não, só tava querendo teimar mesmo. Não, mas é bom isso que você traz à tona um diálogo sobre. Então, nesse caso, você pergunta aí, eu creio que se eu observo a situação daquele grupo e vejo que eles estão sofrendo um tipo de escravidão, então eles estão sofrendo um tipo de escravidão para mim, na minha opinião, eles estão sim. Sim, sim. É uma discussão bem interessante. Vale o que você pensa, vale o que o termo significa e o que está ocorrendo. Independente da opinião. Mas aí o que o termo significa é justamente o que eu penso, né? É o conceito que está na minha mente. E aí seria um tipo de opinião. Tá, mas mais importante o fato é a opinião. Mas o que seria o fato, né? Como é que você saberia se a sua definição é o fato em si? O que a escravidão é? Vocês querem deixar essa dúvida em aberto? Querem continuar? Também tem outro ponto que, tipo assim, o fato daquele grupo não se considerar escravo quer dizer que a verdade é que eles não estão. Seria a opinião do observador e a opinião daquele grupo na divergência, né? Se estão ou não na escravidão. Então, qual dos dois estão certos, no caso? Para você? A opinião do grupo ou a opinião do observador fora do grupo? Eu acho que tem que avaliar, né? Qual é a definição que cada um está dando. Se o grupo tem uma definição, contrastar as definições e ver qual é a que tem mais sentido. Aí, eu acredito que há dúvida sobre o que realmente acontece. Como, Benner? Pode ser. Eu não vejo nada demais, não. Mas enfim. A gente deixa essa dúvida em aberto. Pode ser que a gente tenha aí um bom tema de discussão para, por exemplo, nossos diálogos argumentativos, Ben. Se quiser trazer, a gente se prepara melhor. Uhum. Bom, então, foram essas 5 dúvidas que a gente teve na reunião anterior. A gente pode partir. Entendeu agora? Entendeu? Mas a gente não está definindo, né? Nós estamos Não, discutindo sobre... não, já relativizaram, então é melhor deixar quieto. A gente tá falando de escravidão na Grécia, que não tem nada a ver com o povo. Assim, mas eu também falei sobre o que nós consideramos como coisa comum. Entenderem. Porque, tipo assim, há relatividade, mas eu acredito que há Tá bom, muda de assunto. Opinião, entre aspas, que é aceita no geral pelas pessoas. Enfim. São muitos aspectos e nós três não conseguimos, assim, do nada, colocar todos os aspectos possíveis para analisar isso. Vamos fazer um livro. Mas a gente pode trazer esse tópico. Aí é uma boa sugestão de tema pra gente trazer num diálogo argumentativo, né? Uhum.
Bom, sendo assim, foram essas as dúvidas que a gente teve na última reunião. A gente pode começar para as sessões de hoje, né? Foram várias. Foram 4, na verdade, né? A gente vai tratar sobre diferença entre termos, extensão e intenção. Vai passar brevemente sobre divisão, definição, e os tipos de definição. E por fim, divisão. Eu acho que são termos rápidos, né? Não tem tanto... Acho que não tem muito o que discutir. Começando na primeira sessão. Ele foi bem rapidinho, né? A leitura, pelo menos, foi bem rápido. Pronto, a gente pode começar por diferença entre termos baseada em categoria, gênero, espécie e indivíduo. Cauane, quer falar sobre essa sessão? Não vou tirar esse privilégio do nosso presidente. Eu não sou presidente mais. Bom, nessa parte, né, de termos baseados em diferença baseada em categoria, gênero e espécie e indivíduo, ela é bem simples, né? Não tem muita definição. Basicamente, ela diz o que são termos categoricamente diferentes, que é quando esses termos retratam realidades que pertencem a categorias do ser diferentes, né? E aí ela dá exemplo: maçã, que é uma substância, com vermelho, que é uma qualidade. Depois ela passa para a definição de que seriam genericamente diferentes, que são termos que estão na mesma categoria, mas pertencem a gêneros diferentes. No caso, se a gente pegar a categoria substância, maçã e ser humano são termos genericamente diferentes, tá? Que estão na mesma categoria, mas os gêneros são distintos. Especificamente diferentes se referem aos que pertencem ao mesmo gênero, mas a espécies diferentes. Então, eu poderia pegar o exemplo de formas geométricas como gênero. Seriam especificamente diferentes os termos quadrado e exato, losango. Seriam formas geométricas pertencem ao mesmo gênero, formas geométricas, mas espécies diferentes. Tá? E por fim, os individualmente diferentes, que representam indivíduos diferentes numa mesma espécie. Né? Então você tem a espécie ser humano, eu, João Victor, seria um indivíduo e Augusto seria outro indivíduo. Nós seríamos João Victor e Augusto seriam termos individualmente diferentes. Bem, Bom, em resumo, o indivíduo é diferente um do outro, porque cada indivíduo é único. Exato. Né? Cada termo que representa um indivíduo diferente vai ser individualmente diferente, né? Acho que isso nem fez, né? Do ponto de vista linguístico. Bom, mas enfim, essa primeira parte de diferença de termos é sobre isso. Augusto quer tratar sobre diferença pela natureza? Ou Cauane? Pode falar também. Bem, ela fala 5 pontos dos termos que sempre serão repugnantes. E o que significa repugnante? Então, aqueles termos que são incompatíveis, que são tanto categoricamente diferentes, né? Ou também genericamente diferentes, ou não são necessariamente repugnantes. Não são necessariamente repugnantes. Aí, os termos necessariamente repugnantes, primeiro, todos os termos são individualmente diferentes. Também todos os termos são especificamente diferentes. Os termos contraditórios também são repugnantes. E os termos contrários também são repugnantes, quando são pares de termos que são espécies de um mesmo gênero ou espécies de gêneros contrários. E os gêneros contrários são todos repugnantes. Você tem exemplos, Vitor? Tem os que ela dá, né? Essa parte de diferença
repugnante ou não repugnante, é bom dar uma definição, né? Os termos repugnantes, eles são justamente aqueles termos que representam realidades mutuamente excludentes. Elas não podem existir na mesma substância, né? Aí, como o Cauã estava falando, todos os indivíduos que são individualmente, aliás, todos os termos que são individualmente diferentes são repugnantes, justamente porque cada indivíduo é único, né? Você não pode ter dois indivíduos coexistindo no mesmo espaço e tempo. E aí, exemplos, esse é um exemplo, né, de termos repugnantes. Para termos especificamente diferentes, ela dá aqui sobre o gênero árvore e as espécies pinheiro e cedro. São espécies diferentes, né? Não podem coabitar. Ela também dá aqui sobre o gênero animais, cachorro e cavalo, sobre formas geométricas, quadrado e círculo. Termos contraditórios, só recapitulando, termos contraditórios são aqueles que a gente vê nas classificações, né, que representam os termos positivos e os termos negativos. Então, os exemplos é branco e não branco, cavalo e não cavalo. Esses termos aí também são necessariamente repugnantes. Para termos contrários, aí eu acho essa parte do livro um pouco bagunçada, né? Porque ela não deu umas definições muito claras. Mas esses termos contrários, eles são pares de termos que são especificamente diferentes. Então, preto e branco são do gênero cor, mas são especificamente diferentes. E aí seria um exemplo. E gêneros contrários, ela fala sobre bem e mal, mas não dá definição sobre o que seria um gênero contrário. E ela fala também que nem todo termo tem um contrário, né? É como... Isso. Importante destacar. Qual é o exemplo que ela dá? Não, mas ela define o termo contrário como extremos de diferença. Sim, ela coloca aqui, né? Termos contrários representam extremos de diferença. Eu acho que mais definição é par de termos, né? O que ela dá no parágrafo anterior, que são pares de termos especificamente diferentes. Que são espécies no mesmo gênero, que ele diz. Ou espécies em gêneros contrários. Eu acho que é importante a gente deter um pouco sobre essa discussão, porque ela é bem importante, né? Ao longo das outras sessões. Quando ela fala termos contraditórios, é aquele, tipo, branco, não branco. Livro, não Isso. livro, né? Que é diferente do contrário. Que no caso do contrário, eu não entendi muito bem quando ela fala que os termos contrários possuem um outro termo. Quer falar alguma coisa, cara? Estou dando uma passada aqui. Sim. Eu não entendi esse negócio do meio termo. Em profundidade, né? Mas eu consigo perceber que ela diz, né? Enquanto os termos contrários eles têm um meio termo, os termos contraditórios são totalmente disjuntos, não há meio termo. Isso faz sentido, né, para os termos contraditórios. Peraí, deixa eu ver se consigo explicar. Os contraditórios eles são necessariamente repugnantes, ou seja, ou é uma coisa ou não é. Já o contrário, ele vai ser algo que vai estar no mesmo grupo, só que totalmente ao oposto. Ou um termo extremo ao outro. E no meio deles vai ter o mesmo meio termo entre eles. Seria mais ou menos isso. É como branco e preto? Seria isso. Eles seriam termos contrários. Isso. Aí qual seria o meio termo? Marrom. Amarelo. Cinza. Não, cinza. É isso? Foi o que eu entendi. Literalmente cinza? Não. Assim. Só uma representação. É porque vamos pensar sobre os termos contraditórios, né? Você tem branco e não branco. Pensar em objetos brancos e não brancos. Não existe um objeto que não seja nem branco nem não branco. Entende? Ele tem que estar numa dessas categorias, claro.
Só que quando você pega assim, branco e preto, não é mutuamente não é totalmente disjunto, né? Existem coisas que não são nem brancas nem pretas. Existem coisas amarelas, existem coisas marrons. Aí eu acho que o meio termo tá nessa questão aí. Entendi, entendi. Aí, aí ela vai falando, né? Que os membros de cada par de termos contrários são repugnantes e, portanto, são mutuamente excludentes. Eu queria deixar mais claro o que são repugnantes e excludentes. Repugnantes são os termos que são incompatíveis Isso, que falam de e realidades possuem totalmente naturezas totalmente excludentes. diferentes. É, Na... ela diz, né? Repete. São os termos incompatíveis entre si, que representam realidades mutuamente excludentes e incapazes de coexistir na mesma substância. Assim, então, por ser repugnante, ele, consequentemente, vai ser excludente. Isso. Só que aí ela diz, mas um Eles dado vão ser. termo pode ser simultaneamente membro de mais de um par de contrários, de termos contrários, porque os pares em si não são mutuamente excludentes. Você está lendo em qual parte? 110. É algum trecho que eu tirei de lá. Não, tá aqui, ó. É logo De- na próxima página. Sim, sim. Os membros de cada par de termos contrários são repugnantes e, portanto, mutuamente excludentes. Mas um dado termo pode ser simultaneamente membro de mais de um par, porque os pares em si não são mutuamente excludentes. Por exemplo, vamos lá, né? Por exemplo, figuras geométricas. Quando vocês Não, conseguem mas entender, vocês tentam desenhar para exemplificar, fica mais fácil. Não, mas só para ficar. Eu entendi essa parte aqui. No parágrafo contrário, ela fala aqui, ó, sobre algumas das classificações nesses aliás, algumas das classificações de termos neste capítulo são termos contrários que juntos constituem um gênero. E aí são, portanto, especificamente diferentes e repugnantes. Isso é verdadeiro para os seguintes pares: termos gerais e empíricos, termos positivos e negativos, termos concretos e abstratos, termos absolutos e relativos. Aí ela está dizendo que, por exemplo, um termo, né, ele pode ser. Desculpa, gente. Ela está dizendo aqui que um termo contrário, cada par de termo contrário, ele pode ser, ao mesmo tempo, geral e empírico. Acho que provavelmente dependendo do contexto, né? Pelo menos eu estava entendendo assim. Aí isso tem muito a ver com as categorias de ser de Aristóteles, né? Tudo isso. Pode repetir? Essas definições, tipo de gênero, categoria, espécies, é tudo correlacionado com as categorias de ser de Aristóteles, né? Obviamente. Eu acho essa parte de categoricamente diferente, sim. Mas essa parte de gênero e espécie talvez se relacione mais com a metafísica no geral. Porque ela diz, né? Espécie. Não, ela diz, né? Essência específica. Tem a diferença, né? Entre a essência específica, é que forma a espécie. No caso, por exemplo, a nossa essência de ser humano forma a espécie de ser humano. Mas existe uma essência genérica, como por exemplo, a nossa essência de animal, que aí forma um gênero mais complexo, mais completo. De todos os animais que existem, sabe? Uhum. Mas tem a ver com as categorias do termo, principalmente. Por isso que eu falo sobre os termos categoricamente diferentes.
Microfone desligado. Então, podemos continuar, né? Para falar sobre a extensão e intenção dos termos. Isso. Quer falar? Como pode falar. Ou Augusto também. Eu não. Joga É. pra ela aí, pra falar, pô. Em relação a essa seção de definição, de extensão e intenção, ela começa tratando sobre a definição. Vale lembrar que intenção e extensão ela tem a ver com a natureza do fantasma, né? Lembrar do capítulo 2. O fantasma ela tanto referencia o percepto, o objeto real, quanto um conceito na nossa mente. Quando a gente está falando da extensão de um termo, a gente está se referenciando ao percepto, ao objeto que o fantasma está representando. E quando a gente está falando da intenção do termo, é em relação ao conceito que a gente abstraiu desse fantasma. E aí ela vem com a definição precisa, né? A extensão são todos os objetos aos quais um termo se aplica. Então, por exemplo, o termo celular, a extensão de celular são todos os celulares que existem no mundo. Por outro lado, a intenção é o conjunto de características necessárias, de características essenciais que o termo implica. Então, a intenção de celular é a essência de celular, né? São todas as condições necessárias e suficientes para aplicar esse termo. Então, por exemplo, as características de um tablet não é suficiente para você classificar. As características essenciais de um notebook não é suficiente para você aplicar o termo celular a um notebook, né? Mas as de um celular. Não sei se ficou claro. Ficou sim. Basicamente é isso, né? A intenção do termo é a essência dele, do objeto que ele está representando. Pronto, aí como é o nomezinho da imagem que ela traz lá? Da Embaixo? imagem? Sim. Que é ligando os pontos. Não me esqueci, porque eu não tô com o trivão aberto aqui. Imagem? Bem, que resumindo, ele explica que à medida que um termo cresce em intenção, ele descresce em extensão. No caso, Sim. quanto mais características você vai dando para um termo, quanto mais características ele tem, mais ele vai diminuindo a extensão, porque o grupo total dos objetos que aquilo caracteriza vai diminuindo. Se você for mais específico, indo mais específico. Isso tem a ver com a divisão do C. E à medida que o termo tem extensão, quanto mais o termo tenta definir, tenta reunir um conjunto de objetos maior, mais aquilo descresce em intenção. Porque aí, como vai ficando a coisa mais geral, as características específicas vai diminuindo. Aí são inversamente proporcionais. A intenção e a extensão são inversamente proporcionais. E isso é explicado com... Rodrigo Porfírio. Isso. Porque aí isso fica bem nítido quando você, por exemplo, as categorias do C. Que quanto mais geral a categoria é, mais a extensão vai ser maior e mais a intenção vai ser menor. Isso, exato. E aí ela continua nessa parte de relação entre intenção e extensão, ela usa como exemplo a árvore de Porfírio, né? Justamente porque fica bastante claro quando ela pega o exemplo aqui. Ela faz a divisão para chegar no termo homem. Você começa lá no summum genus, que é substância, que é uma categoria do C, né? E aí você vai dividindo. Substância tem maior extensão. Qualquer coisa, né? Muitas coisas são substâncias.
Mas o que caracteriza uma substância? São poucas categorias, são poucas características essenciais que definem uma coisa como uma substância, né? Já em relação a um corpo ainda assim reúne bastante coisa, mas já tem um pouco mais de significado em relação à substância. Aí você pode decrescer em extensão ainda mais com o organismo. Um organismo, e ainda mais com o animal, até chegar em homem. E aí você pode comparar, né? Eu até anotei aqui, ó. Um segundo. A ínfima espécie ela tem maior intenção. Justamente o que Cauã estava dizendo, né? A ínfima espécie, no caso o homem, ela tem a maior intenção porque o que define um homem tem a mais características atreladas ao termo homem, né? E tendo mais características se aplica a menos coisas, ou seja, menor extensão. Aí, E quando chegar o indivíduo, aí que, né? Aí quando chega no indivíduo, simplesmente a extensão é só o indivíduo e a intenção é tudo que define todo ser daquele indivíduo. Aí pronto. Aí fica exato. ainda muito nítido. Você definir seria muito. A intenção de um indivíduo são muitas características. Eu acho que não tem nem como nominar. Exatamente. Não tem nem palavras próprias para todos os indivíduos. Exato. Bom. E aí acaba extensão. Vocês querem comentar alguma coisa a mais sobre esse tema? Não. Próxima é sobre definição, né? Isso, definição. À vontade para falar, tá? Para o trilho, né, a definição é o que torna explícita a intenção do termo e a essência que este termo representa. É tudo aquilo que vai mostrar, vai deixar explícito, como já disse, explícito, o que aquele termo está querendo representar. A definição ela é simbolizada por uma descrição geral perfeita. Se você quer definir algo, algum termo, você vai fazer uma descrição geral daquele termo da forma mais perfeita que for possível. E essa uma definição, a descrição que quanto mais chegar na perfeição, melhor ela vai ser, melhor vai ter uma qualidade melhor como definição, né? Se você sabe descrever, se uma definição descreve muito bem o que o termo quer dizer, então quer dizer que essa definição ela chegou, ela conseguiu o seu propósito. Aí, Sim, ou sim. seja, nós estamos definindo o que é definição. O que eu acabei de falar é a definição da definição. Uma Que é definição geral exatamente perfeita. a descrição geral do que é a definição. Eu acho muito Aí, interessante essa metalinguagem. exatamente. Aí, por exemplo, eu não soube explicar logo diretamente o que é definição. Então, eu não fiz uma descrição geral perfeita. Quase isso. Não. Aí existem diferentes tipos de definição. Que depende da intenção, né? Só antes, Cauane, eu fiquei na minha leitura, eu fiquei com dúvida nessa relação essa questão de perfeita, né? O sentido de descrição geral perfeita. O que seria o perfeito? Pelo que eu ouvi, no caso seria quanto perfeito, quanto mais elucidativa ela é, no sentido de quanto mais características ela lista. Eu acho que é. E, tipo, quando a definição não deixa muita ambiguidade sobre o entendimento. Por exemplo, a definição de um retângulo. Dois pares de lados iguais. Né? Sim, sim. Um quadrilátero com dois pares. Sim, sim.
Isso, o quadrado, 4 lados iguais. Matemática, Isso. normalmente a definição de termos na matemática são praticamente descrições gerais perfeitas, né? São perfeitas. Aí quando vai para outros tipos de termos, aí complica mais um pouquinho, porque tem a questão da interpretação, das pessoas, etc. Mas a intenção é a descrição ser perfeita. Sim, sim. Agora faz mais sentido. Eu fiquei com muita dúvida nessa questão de perfeito. Ela já tinha usado essa definição antes, né? De definição. Com descrições gerais perfeitas. Mas acho que isso elucida bastante agora, tá bom. Pode contar. Aí, mas tipo, não é porque não é perfeito, por exemplo, se você definir escravidão. Bem, é complicado chegar a uma descrição geral perfeita, né? Por causa dos N fatores e aspectos que influenciam nesse termo. Mas isso não quer dizer que é utilizável, né? Alguma definição que se utilize. Não é como a definição do quadrado, mas é válido. Acho que não deixa de ser É, definição. Agora, se você tem uma definição totalmente. Como é que se pode dizer? Por exemplo, dizer que a definição de escravidão é todos os indivíduos que têm liberdade. Que não tem, no que não caso, né? tem. Que tem liberdade. Não, se você fala que escravidão é todos os indivíduos que têm liberdade. Que não tem. No caso, da, no Exatamente, eu só caso a queria dizer gente o seria contrário. escravo, né? Sim, sim. Se você falar algo que seja totalmente incoerente com o termo, então não dá para você aceitar aquela definição. Eu Acho que não a tenho uma tentativa é ressalva, né? Porque tentar chegar o mais perfeito possível. eu tenho uma ressalva com essa questão de. Porque a gente poderia implantar essa definição à palavra escravidão, embora não seja a definição que a gente esteja habituado, né? E ainda assim seria uma definição. Porque, apesar de que escravidão gere conceitos diferentes, a palavra escravidão ela recebe o conceito que a gente impõe na palavra. Você chama. Se eu pego essa ideia de. Você quiser chamar, por exemplo, um celular, a imagem, o conceito de celular. Se eu quiser chamar de copo, eu poderia. Apesar de que ia ser muito ambíguo, né? Ia ser muito confuso. Sim, então, sendo atento à linguagem em si, né? A descrição pode ser perfeita. É. Discussão geral perfeita. Pode ser também que, por exemplo, não seja muito interessante utilizar termos ambíguos na definição. Porque se um termo é Sim, ambíguo, né? pode ser que a interpretação seja, seja afetada. Acho que também está atrelado a isso. Você ser específico. Você conseguir ser específico. E como diz a própria definição, tornar explícito a intenção de um termo. Mas se você não for muito claro na sua definição, você vai deixar a desejar sobre o entendimento daquele termo, né? Sobre as outras pessoas, por exemplo. Se você fizer uma definição muito subjetiva sobre aquele termo. Se você não for conseguir ser claro. Se você não conseguir ser claro na definição, aí você não vai estar fazendo uma descrição geral perfeita. Essa é uma das regras, né? Clareza. Ela não era como regra de definição. Mas é porque esse perfeito é que me dá uma coisa estranha. Porque descrição geral
ela disse lá no capítulo 2 que uma descrição geral é constituída integralmente por nomes comuns. Para mim, perfeição seria isso, né? Se uma descrição é integralmente constituída por nomes comuns, ela seria perfeita. Mas aí Mas aí, se ela já é constituída integralmente por nomes comuns, ela já é uma descrição geral. Tipo, se ela é perfeita, não. Se ela é uma descrição geral, ela já é perfeita, né? Acho muito complicado. Mas enfim, a gente pode conseguir, né? Eu não senti que esse perfeito incomodou muito na interpretação do restante da parte, das sessões. São vários os tipos de definição que a Miriam vai trazer, né? Tem a definição lógica, tem a definição distintiva, a causal, a descritiva, a por exemplo, e a gramatical, né? Todos são tipos, por exemplo, você pode definir utilizando as propriedades do termo. Aí você vai estar utilizando a definição distintiva. Você pode utilizar uma definição em que você deixa explícito o significado ou a intenção do termo, nomeando as causas que aquilo produziu na realidade, que o termo significa. Aí, nesse No caso, caso, você vai seria estar causal. isso, você vai estar utilizando a definição causal. Você também pode utilizar uma definição em que você faz somente uma enumeração das características pelos quais a espécie pode ser reconhecida. Nesse caso, você vai estar usando uma definição descritiva. Ou você pode definir alguma coisa dando exemplos, fornecendo dados para a definição. Nesse caso, você vai estar usando a definição, por exemplo. E também você tem as definições gramaticais, que você pode fazer uma definição etimológica, que é quando você tenta explorar a palavra a partir de sua origem. Que, por exemplo, quando nós utilizamos muitas palavras que são inspiradas no grego, no latim. E aí nós vamos destrinchando aquela palavra e tentando encontrar a definição daquela palavra, que representa o termo. E, de acordo com o Trivial, e eu também concordo, não é confiável, por causa que, com o passar do tempo, normalmente utilizam linguagens que são bem antigas. E por isso, com o passar do tempo, aquelas palavras podem começar a representar coisas totalmente diferentes do que foi proposto no início, na origem daquela palavra. Então, por isso que não é totalmente confiável. Aí também há a definição por sinônimos. Pode Só falar. um comentário. Essa questão de etimologia é bem importante mesmo, porque esse ponto que destacou, né, que a etimologia não é um guia seguro. Primeiro que tem aquele exemplo que ela dá sobre quando ela fala de metáfora, vocês lembram, né, sobre as tribulações? Na origem não tem nada a ver com sofrimento, com pesar. Debulhadora. Exato. É uma debulhadora, exato. Debulhadora. Isso. E há outro exemplo que é até importante, que eu acho até interessante, que é, por exemplo, amigo. Amigo, etimologicamente, tinha uma significação muito parecida com a de amante. Embora a gente não use nem um pouco perto desse termo, né? Muito. Provavelmente, provavelmente amante no sentido de uma pessoa que ama, né? Não necessariamente uma pessoa que... É pra você perceber, né? A palavra, ela tem um significado totalmente diferente nos dias de hoje. Uhum. Só que, claro, tem alguns que também podem ser definidos também. Aí depende Exato. do
Depende. Nem sempre funciona, mas Pode ser é uma uma forma de terceira, definir, né? né? É. É o Bem, uso. outras formas gramaticais de definição é a definição por sinônimos, que aí é quando você utiliza símbolos que são quase equivalentes ao termo. Só que também não é tão. Como é que posso dizer? Será que isso cabe na definição lá de cima? Não é uma descrição totalmente perfeita, por causa que os sinônimos, muitas vezes, têm uma diferença na dimensão lógica ou psicológica. Por exemplo, casa e lar. São parecidos, né? Mas existe uma diferença psicológica, uma diferença na dimensão psicológica. Né? Quando você quer Exato. se referir a algo mais íntimo de você, etc., você utiliza a palavra lar. Você pode também falar casa, mas existe diferença. E também há a definição arbitrária, que são as palavras que o significado delas não há um consenso. Bem, eu não lembro muito dessa definição aqui. Você entendeu o que sobre isso? Vocês? Quando ela fala aqui sobre definição arbitrária, ela cita 3 pontos importantes, né? Que são os termos gerais, ou, aliás, os termos legais, por exemplo, como é que cada legislação de cada país define o que seria um furto. Não é consensual, né? Um furto aí para uma legislação no Brasil é diferente dos Estados Unidos, possivelmente. Também fala sobre Ah, termos entendi. comumente usados, como liberdade, religião e justiça. E aí, importante que acho que a definição de escravidão ela é Escravidão. justamente arbitrária, né? Isso. Exatamente, ó. Ali- é. Aliás, eu falei 3, que são 3 termos, elas são dois. O terceiro tópico que ela fala é que nessas definições arbitrárias é importante se atentar às instâncias limítrofes, que são aquilo que a gente discute. O que é pensar no termo, né? Termo como um conjunto. A gente pensar no que está na borda desse conjunto. O que se está incluindo, o que se está excluindo, e que é discutível, né? É justamente o que a gente tem feito aqui desde a última reunião sobre escravidão. Será que trabalho comunitário é escravidão? Porque é uma forma de trabalho que é forçado e não remunerado. Isso é discutível, né? Será que é escravidão, não é? Ela fala que na definição arbitrária é bom a gente se atentar a essas instâncias limítrofes que são discutíveis. Quer comentar alguma coisa sobre isso? É, eu preciso voltar, né, sobre algum tipo de definição, Se precisa porque voltar? eu fiz bem resumido mesmo, que era por causa que são muitas, né? Mas se quiser, eu posso voltar sobre a definição lógica e distintiva e explicar a estruturazinha que a Miriam traz. Eu acho que seria bom, né? Citar brevemente. Brevemente É. com um pouco mais de detalhe. Porque elas são as mais importantes, né? Essas que a gente citou. Há uma diferença na definição lógica e distintiva. E as duas são parecidas, por causa que elas vão pegar a espécie, tentar definir a espécie, que é o termo que vai ser definido. Aí ele vai fazer tipo uma soma. Eu tentei conseguir entender bastante por isso. A espécie ela vai ser definida a partir da definição lógica, utilizando dois aspectos importantes. Primeiro, para definir, você vai pegar o gênero, que é a parte da essência, que é comum a todas as espécies que constituem o gênero, né? Você vai pegar esse aspecto do termo e vai somar com a diferença específica que aquele termo tem. Para fazer uma definição lógica de um termo, você vai utilizar o gênero comum que tem entre todas que pertence àquele gênero e vai
uma diferença específica daquela espécie. Depois você vai fazer uma definição lógica, Exato. né? Aí ela Que dá até um exemplo, né? a diferença específica é aquela parte da essência que pertence somente a uma dada espécie que a distingue de todas as outras espécies do mesmo gênero. Aí, se você quer fazer uma definição lógica, você vai definir, você vai trazer as características que o gênero próximo daquela espécie tem e vai mostrar quais são as diferenças específicas que ela tem. E assim você vai fazer uma receitinha. Qual é o exemplo que ela dá? Ela dá a definição da espécie homem. Homem aqui no sentido geral, né? De ser humano. Ela diz que homem é um animal possuidor de racionalidade. E aí, animal seria o gênero e possuir racionalidade Próximo. seria a diferença específica. Seria o gênero próximo daquela pessoa, se Isso. ele fosse, no caso. É importante distinguir isso, né? Que a definição lógica ela usa o gênero próximo. Para homem, você Isso. também tem, pela base da árvore porfírio, você também teria um gênero organismo, corpo e substância. Só que se você falasse o homem é uma substância racional, você não vai ser muito elucidativa, né? Seria? Eu não sei, quando eu penso em substância racional, eu imagino um golfinho. Se um golfinho tiver racionalidade, ele seria um homem? Um ser humano? Tô tentando procurar aqui outros exemplos também. Mas não vem nada em mente. Mas no caso, isso que você trouxe no início seria, por exemplo, se você quisesse definir um Alexandre o Grande. Aí qual é o gênero próximo de Alexandre o Grande? Mas aí tem que ver que um ponto importante, né? Que ela diz, o sumunguenos, um indivíduo e conceitos transcendentais não se podem definir logicamente, né? Porque a essência do indivíduo, que no caso é Alexandre o Grande, já é a essência da espécie que ele da sua espécie, né? Que é homem, ser humano. É importante destacar essa parte aí. Ela diz, né? Você explicitar as diferenças individuais de um individuais, ela tem mais valor para designar e não para significar. Por exemplo, a minha diferença e a diferença de vocês para vocês dois, ela serve mais para designação do que para significado, né? Isso não muda muito a essência da gente. Você tem alguma ideia de como nós podemos fazer uma definição lógica utilizando esse esquemazinho? Da árvore de porfírio? Olha, Pode ser. a gente, Aí, ó. quando eu estava pensando, eu pensei sobre. Tem um exemplo de quadrado, né? Quadrado. É Quadrado. uma O figura gênero plana, próximo seria. geométrica, que aí eu vou colocar a diferença específica. 4 lados iguais. E 4 ângulos retos. Isso, também. Aí, ó, você fez uma descrição geral mais perfeita do que a minha. Mais perfeita. Mais perfeita, entre aspas. É Mais estranho isso, perfeito. realmente. E tem, Pô, por exemplo, o retângulo. Aí é o mesmo gênero próximo. Gênero próximo. Eu não sei se eu tô utilizando. Enfim. É parecido com o quadrado. É o quê? Uma figura plana geométrica. Mas só que aí tem uma diferença específica diferente do quadrado. É uma figura geométrica plana que tem dois pares de lados iguais. E. É. Quatro. Isso. iguais e paralelos, né? Isso também. É. Dois pares de ângulos paralelos. Não, dois pares de retas paralelas. E congruentes entre si. Retas não.
Ai, esqueci. É, Enfim, nessa questão de quadrado, é um ponto que eu fiquei com ressalva na árvore de Porfírio. É que, vou usar o exemplo mesmo do livro, né? Ela dá a árvore de Porfírio para a espécie homem. Eu fiquei em dúvida, e aí, com base nessa árvore, ela dá a definição de homem: animal racional. Mas eu fiquei em dúvida, por exemplo, a gente poderia dividir animal noutro gênero, noutra espécie que seria gênero do homem. A gente poderia dividir, por exemplo, o animal em mamífero e não mamífero. Nos mamíferos, a gente poderia colocar bípede e não bípede. Os bípedes. mas é Aí, por aí, causa que ali ela tá sendo mais geral. Não. mas aí é que tá. Nesse caso, animal não seria o gênero próximo. Aí eu definiria homem como o homem é um bípede racional. Seria uma definição mais Poderia perfeita. ser sub. Gênero. Você pode dividir nesse negócio aqui. Pelo que ela disse aqui na árvore de Porfírio, você pode dividir aí no meio. Uhum. Bem, continuando. Continuando, a definição distintiva muda um pouquinho, porque ele segue o mesmo esquema. Você utiliza o gênero próximo, remoto, aí remoto ou do mesmo nível. Só que aí você vai adicionar não a diferença específica, e sim a propriedade que aquele termo tem. Nesse caso, a propriedade não é a essência, mas é um concomitante necessário da essência e dela resulta. É tipo uma característica imprescindível. Né? Aí, essa é a definição que é mais utilizada e melhor definida na ciência, porque a ciência vai ter mais embasamento para utilizar as propriedades ideais nessa definição. As propriedades que a ciência utiliza são propriedades que são estudados a fundo se aquela é ou não um concomitante necessário da essência. Por isso que é algo que é melhor definido pela ciência. Aí é dessa forma que a definição distintiva vai se diferenciar da definição lógica. Eu acho que esse ponto de a definição distintiva normalmente é a melhor definição que uma ciência pode alcançar. Ela tem a ver com a questão do lastro, né? Que a definição está dando. Porque, por exemplo, se você define um átomo por sua propriedade, o hidrogênio é um átomo de número atômico 1. Isso aí é indiscutível, né? Por uma propriedade. Pelo menos é menos discutível do que você dividir logicamente. Para mim é mais. Porque, por exemplo, essa questão da divisão lógica da árvore de Porfírio vê que há uma certa relatividade na definição, né? Você poderia definir como um animal racional, você poderia definir como um mamífero racional, o homem como um bípede racional. E aí, certamente há outros subníveis, né, entre bípede e homem. E aí fica várias definições para o mesmo termo. Uhum. E aí, na ciência, geralmente pode ser mais fácil tratar de uma propriedade. Mas eu não dou muito certo disso, não. Brenner quer falar alguma coisa? Ele teve que sair um pouco por causa que foi jantar. Ah, tá. É porque ele ligou o Ele áudio falou pra assim lá. no chat. Ele falou assim no chat. Que tal definirmos os que estão com fome? Vamos definir. Eu entendo, eu entendo. Também estou, mas eu vou aguentar. Aí, depois disso, ela fala sobre as regras que a definição deve ter. Primeiro, as regras devem ser conversíveis em relação ao sujeito.
a espécie e ao termo definido. Exato. Conversível. O que é conversível? Que pode ser, acho que eu tenho Dá pra como sendo permutáveis, né? Que podem ser trocados. Conversível que pode se transformar. Eu lembro em carro conversível. Né? Mas nesse sentido aqui, conversível é que o sujeito e o predicado podem ser intercambiáveis. Então, por exemplo, se a gente define água como H2O, equivale a você dizer que H2O é água. Você vê que é os mesmos termos, só que exercem funções diferentes na oração. Né? Um é sujeito, outro é predicado. Ela dá outros exemplos, né? Por exemplo, essa definição que ela dá para o homem é um animal racional. Ela é conversível porque um animal racional é um homem. Então, eu até escrevi aqui, né? Um termo e sua definição, eles devem ser equivalentes, tanto em extensão quanto em intenção. Logo, para você fazer o teste se é uma boa definição, a declaração ela deve ser verdadeira, mesmo com um sujeito e predicado invertido. É justamente isso, né? Dê uma definição. Ela faz sentido da forma direta? Se eu inverter, ela faz sentido também? Então ela satisfaz essa condição, essa regra. Pode continuar na regra dele. As regras elas devem ser preferencialmente positivas. Ou seja, é melhor você definir algo pelo que ela é positivamente, e não pelo algo que ela não é. É isso. Ela diz isso, né? É mais esclarecedor se dar uma definição usando termos positivos. Mas é que eu não lembro muito bem o que ela falava sobre negativo em algumas páginas atrás, mas ok. Ela dá um exemplo, né? O exemplo que ela dá para essa regra é de uma definição negativa. Aliás, tem uma definição que não satisfaz essa regra. Um homem bom é aquele que não faz mal aos seus semelhantes. Seria mais esclarecedor se você definisse homem bom é aquele que faz isso, isso e isso. Do que você dizer aquele que não faz isso, isso e isso. Uhum. Mas não deixa de definir, mas é melhor utilizar aquilo que ele é, né? Por isso que ela fala Assim, preferencialmente. é preferencial, né? Você pode definir com termos negativos, mas eu não sei se vocês já se depararam com definições desse tipo. Eu já encontrei isso em algumas vezes, e realmente na leitura do texto, você trava assim, fala, pera, o quê? Tem que fazer uma análisezinha aqui para entender. É complicado, eu acho mais complicado. Às vezes as pessoas explicam aquilo que negativo, né? Aí a pessoa fica, sim, mas o que é aquilo? Tá, eu entendi que essa tal coisa não é aquilo nem aquilo, mas o que ela é em si. Fica aquela dúvida, né? Exato, até Bem, porque, né, você dizer não é uma coisa, é uma questão. A gente vai ver isso em dicotomia já já, né? Quando você diz que não é, há várias coisas. Por exemplo, o que é um objeto amarelo? Objeto amarelo. É um objeto que não é branco. Tá, mas se ele não é branco, ele pode ser azul, ele pode ser preto, ele pode ser amarelo, ele pode ser vermelho, ele pode ser várias coisas, sabe? Eu acho que é isso que ele tá dizendo, que é importante aqui. Augusto aqui no chat. É tipo definir inteligência. O que é inteligência? É o Pode falar, atributo. Breno. É o quê? Acho que ele quer jogar a bomba e deixar a gente aqui só brincando com a bomba. E ele vê aqui nós se acabando pra entender
É, tá jantando. O que é inteligência? Inteligência é um termo comumente usado. É uma definição arbitrária. Definição arbitrária? Eu acho que seria uma definição arbitrária. Porque existem várias definições de inteligência, né? Pode inteligência como sendo a capacidade de combinar, de pensar racionalmente, de operar logicamente as proposições e juízos na forma de seguir conclusões, de modos indutivos ou dedutivos. Você pode definir inteligência por subdivisão, né? Tem aquelas teorias das inteligências múltiplas, inteligência lógico-matemática, linguística, e tem vários outros tipos de definição. Uhum. Mas aí, por exemplo, alguém poderia definir, nós poderíamos definir inteligência como aquele que não, aquele que não é inteligente. Aí fica ambíguo. Não fica claro, né? Não, mas aí, O que isso é aí ser viola inteligente? outra Não é regra algo que não é também. inteligente. Aí viola a outra regra, que é a regra 4, né? Que não pode utilizar. Deixa eu ler aqui o que o Breno colocou no chat. É algo que você reconhece a presença ou a ausência, porém não consegue delimitar um termo aceitável. Inteligência é um termo em que é algo que você reconhece a presença ou a sua ausência, porém não consegue delimitar um termo aceitável. Que interessante, é isso mesmo. Inteligência é algo que você reconhece. Não, eu não Você consigo reconhece a reconhecer a presença. inteligência. Você falou várias formas de presença da inteligência. Sim, mas você reconhece uma pessoa inteligente? Se... Não, acho que não. Tipo, há muitas ações que a gente toma como Ele quis estúpidas, dizer né? sobre a definição positiva e negativa. A Ah, eu presença não seria sei. Seria positiva e mais. a ausência negativa. Você reconhece os aspectos positivos e negativos, porém você não consegue delimitar um termo aceitável. No caso. É porque eu não tô entendendo. Seria mais fácil se ele falasse por voz, velho. É o que é. Qual o sujeito dessa frase? Temos como inteligência. Termo como inteligência é algo que você reconhece a presença. Bem, continuando, dando continuidade. A terceira regra é que a definição seja clara, que ela seja simbolizada por palavras que não sejam obscuras, vagas, ambíguas, nem figurativas. Que é algo que eu tinha falado antes. Se você não deixar a definição clara, aí vai comprometer a definição, né? A descrição geral daquilo. A quarta Exato. regra é que a definição ela seja livre de uma palavra derivada da mesma raiz da palavra a ser definida. Ela dá algum exemplo? Diz assim: sucesso é ser bem sucedido naquilo que se faz. Aí. Ela está utilizando a palavra que está definindo na própria definição. Então não dá para. Gera um loop infinito de incertezas, né? Exato. E aqui Tipo, a para regra você é entender, que. tanto que para você entender o que é bem sucedido da definição, você precisa saber o que é sucesso. Isso. E a quinta regra é que a definição ela seja simbolizada por uma estrutura gramatical paralela e não misturada. Exato. Eu Quer não dizer entendi com isso isso? aqui. Talvez tenha mais a ver com o inglês, né? Que ela dá exemplos em inglês.
Eu acho que essas regras têm a ver com o que ela fala sobre a descrição geral perfeita, né? Que você, cumprindo essas regras, pode ser que na visão delas, se você cumpriu as 5 regras, então você tem uma descrição geral perfeita. Sim, sim. Se ela for. Uma descrição geral é perfeita quando ela é conversível. Não, mas aí a descrição não é conversível, né? O que é conversível é os termos. Positivas, clara, sem palavras de mesma raiz e com estrutura gramatical não paralela. Mas a estrutura gramatical também tem a ver com os termos, né? Com a oração. E é sobre isso. Logo após, ela fala sobre a divisão. Né? Que tal uma pausa? Pode ser. Dá uma pausa 5 minutos? Uhum. Perfeito. Se bem que a gente pode. Quer terminar logo, não? É bem curtinha a definição. A gente só cita mesmo e fala das regras. A divisão, ela tá para a extensão, assim como a definição está para a intenção. Ou seja, enquanto a definição, a intenção, o objetivo da definição é mostrar a intenção de um termo, a divisão ela está mais relacionada com a análise da extensão do termo. E ela é um método de pensamento, uma ferramenta de pensamento muito valiosa, que inclusive ela diz aqui que foi elogiada por Sócrates no Fedro. Ela dá vários tipos de divisão também, assim como ela faz com a divisão, com a definição. Ela começa com a divisão lógica, que é a divisão do gênero em espécies, que é a mais simples, né? Você tem ali o gênero formas geométricas, você poderia pegar ali formas geométricas, dividir o gênero de formas geométricas em espécies, quadrado, retângulo, não sei se círculo se relaciona, mas eu acho que se relaciona ao círculo. Para essa definição, divisão, é importante a gente verificar se para todas as espécies é verdade que a espécie, o gênero é predicável da espécie. Ou seja, para esse exemplo que eu dei de figura geométrica, você tem que verificar. Quadrado é uma figura geométrica, triângulo é uma figura geométrica. Você vê que eu estou colocando o gênero como predicado dessa frase, né? E aí, se para tudo for verdadeiro, então essa é uma boa divisão lógica. Ficou claro? Ficou? Sim. Pronto. A divisão quantitativa, ela está falando ali que é a divisão de um todo singular extenso em partes quantitativas. Então, você, por exemplo, pega uma reta, você pode dividir uma reta em seus segmentos, né? Seria uma divisão quantitativa. Uma divisão... Outro exemplo de divisão quantitativa seria dividir um alimento em suas porções. E aí ela passa para a divisão física, que é divisão de um todo singular composto em partes essenciais. E aí, como exemplo, poderia ser uma casa. Você pode dividir em casa em fundação, alvenaria, telhado, esquadrias. Aí, um todo singular. A casa é um todo singular composto, é constituído por essas partes, aí que eu acabei de citar. Ela fala também sobre a divisão virtual ou funcional. Eu, particularmente, não entendi essa parte. Vocês querem comentar? Tá mutado, tá? É nessa em que ela fala sobre. Que ela dá o exemplo dos órgãos do corpo humano. Do corpo humano. Não, ela deu o exemplo de alma, governo, sociedade humana, essa história. Você acha que. Então, acho que foi um exemplo que eu pensei e confundi com ela. Porque eu pensei assim, será que os órgãos do corpo humano não seriam uma divisão funcional do corpo do ser humano? Da extensão. De fato, ela cita aqui, de fato. Não. Eu acho que seria uma divisão funcional. Ou virtual, né? Porque, pelo que eu estava entendendo,
A divisão virtual, ela está se relacionando com você supor que você consegue dividir uma coisa que você não consegue na realidade. Né? Se você tirar um órgão, se você tirar dividir o corpo humano em coração, não sei. Também não sei não. Ela dá alguns exemplos aqui até sobre o negócio da alma, né? Que ela cita no São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que diz: basta dizer que a alma está em toda e qualquer parte do corpo, quanto à totalidade da perfeição e da essência, não porém quanto à totalidade da virtude. É. Não ficou muito claro para mim essa definição. Esse tipo de divisão. Sigo adiante? Pronto. A divisão metafísica se refere à distinção entre a substância e os acidentes, ou entre os acidentes. Ela não pode acontecer fisicamente, né? Você só está distinguindo e não separando exatamente. Um exemplo disso seria quando a gente pega essas análises que a gente faz, né? Por exemplo, advogado é uma substância, homem. Tem a qualidade, conhecer as leis. É isso? Ação, conhecer as leis. Quando a gente faz essa decomposição de uma substância nas categorias de ser, é uma divisão metafísica. E é importante ela, porque ela é a base da definição da divisão lógica. Outro tipo é a divisão verbal, que é a distinção dos significados dos termos de uma palavra, que é o que faz um dicionário. E aí ela passa para os elementos da divisão lógica. Quer falar sobre isso, Cauã? Bem, os elementos da divisão lógica que ela fala é o todo lógico, a base e os membros divisores. O todo lógico é o gênero que está para a base ou princípio fundamental da divisão é o aspecto metafísico a partir do qual é feita a divisão. Ou seja, é aquilo que vai impor na divisão, né? Como o próprio nome já diz, o princípio fundamental da divisão. Qual é o princípio que vai ser utilizado para definir? Qual vai ser ele? É tipo ponto de vista, né? Qual é a forma? Qual vai ser a forma em que ele vai fazer a divisão? Porque nós vimos dois, né? E o terceiro elemento da divisão lógica são os membros divisores, que são as espécies resultantes da divisão lógica. Exato. Esse aqui é um resuminho do que ela disse. Pode continuar. Aí ela fala sobre os tipos de divisão lógica, né? Que tem dois. Conforme o caráter da base, ou princípio da divisão, ou conforme a maneira de aplicar a base ou princípio da divisão. Bem, há dois tipos de cada. Conforme o caráter da base ou princípio de divisão, tem os objetos naturais e os objetos artificiais. Você sabe explicar melhor, Vitor? Que eu não. Pronto. Em relação aos objetos naturais, você tem dois tipos de divisão, né? Tem a divisão essencial, que é com base na essência. E aí isso determina espécies naturais. Então, por exemplo, você divide fruta em manga, maçã, banana. A divisão que a gente está fazendo aqui, né, tem a ver com a essência. Né? A essência de manga é diferente de maçã. Já falando sobre divisão acidental, seria dividir os objetos com base em acidentes, não determinando espécies naturais. Quer comentar, Pena?
Em áudio, preferencialmente. A divisão ocidental, ela fala que se baseia em acidentes que não determinam espécies naturais e que é uma divisão exclusiva do homem. Aí Brenner fala que um exemplo é que somos todos iguais, pois temos a mesma essência. Porém, a nossa altura varia. Isso é uma divisão ocidental. Porque se A gente baseia em pode. acidentes que não determinam espécies naturais. A altura varia de cada pessoa, mas ela não determina a espécie natural. É isso? Isso. Pode continuar. Mas aí, nesse caso, você está dividindo uma espécie em indivíduos, né? Isso é válido? Ó, o exemplo que eu estava dando era o seguinte. Na divisão essencial, você pode dividir fruta, o gênero fruta, em manga, maçã, banana. Já na divisão ocidental, você poderia dividir o gênero fruta em, por exemplo, frutas cítricas e frutas não cítricas. Você poderia, e aí estaria com base no acidente, qualidade, mais especificamente sabor. Você também poderia dividir frutas como frutas vermelhas, frutas amarelas, frutas azul, não sei se existe fruta azul, mas frutas verdes, e aí seria qualidade também, só que cor. Se É bem, também o esse tamanho. negócio aí, esse ponto é importante. Brené, de fato, falou certo. Ela cita aqui, né, que a ínfima espécie, como o homem, ela só pode ser divisível em base acidental, de fato, tá certo. É porque, tipo assim, não influencia em todas as espécies aqui. O, ta- o, ai, Brené, nos comentários é muito top. Engraçado. É falar por áudio, né, Brené? Hashtag Augusto tem que falar por áudio. É, Sim, aí ela também bem, eu fala sobre a divisão com objetos artificiais. Quer falar, Cavani? Alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Pronto. Nos objetos artificiais, a divisão essencial ela se baseia na forma imposta pelo homem à matéria. Lembrando que objetos artificiais ela tem duas essências, uma da matéria dela e da forma que a gente impôs. Por exemplo, uma cadeira de madeira tem a essência da madeira e a essência que a gente impôs, né? A forma como a gente entalhou essa madeira para formar uma cadeira. E aí a divisão essencial se baseia na forma. Então, por exemplo, divide móveis em cadeira, mesa, armários. Uma divisão acidental de móveis, ela se baseia nos acidentes. E um exemplo seria dividir móveis em móveis de quarto, móveis de cozinha. Você está ali dividindo na categoria onde, né? No acidente onde. Ela continua, né, sobre outro modo de divisão lógica, é conforme a maneira de aplicar a base. E ela destaca duas. A divisão positiva é a divisão do gênero em espécies constituintes. Pelo que eu entendi, seria dividir um termo em espécies contrárias, tá? Em termos contrários. como? Essa divisão positiva, eu entendi como se fosse uma divisão para obter termos contrários, né? Porque ela dá exemplos, né? Você poderia dividir elementos em hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, carbono, prata, ouro, etc. Divisão de branco seria divisão de cor entre branco, vermelho, amarelo, azul, cinza, preto. São termos contrários, né? Isso aí.
Não sei. Eu achei que sim, mas pode ser que esteja errado, né? Ela só diz isso. A divisão positiva divide o gênero em espécies constituintes. E ela é visada pelas ciências. Em contraste, tem a dicotomia, que é a divisão em termos contraditórios. Foi daí que eu tirei que a divisão positiva é termos contrários. Né? O termos contraditórios é justamente isso. Você pode dividir o sabor entre doce e não doce. Número natural entre par e não par. Sim, mas isso não quer dizer que a divisão positiva vai ser só termos contrários, não? Você teria um exemplo? Não. Ela tá falando sobre constituintes. Algo contrário seria constituinte de algo? Ela não fala de contrário, né? Mas porque termo contrário tem a ver justamente. A definição que ela dá para termo contrário era par de termos especificamente diferentes. E aí, como ela está falando que vai dividir um termo, um gênero, em espécies constituintes, eu acho que eu relacionei. Também tem que ter um cuidadozinho sobre os tipos de divisão lógica, né? Tipo, quando ela fala os objetos naturais e os objetos artificiais são tipos de divisão lógica, levando em consideração o caráter da base. E a divisão por positivo e dicotomia é conforme a maneira de aplicar a base. Isso. Tu consegue explicar bem isso? Tu entendeu o que por isso? Quando ela fala assim, em divisão lógica conforme maneira de aplicar a base, eu estou entendendo isso, né? Se você aplica a base de forma dicotômica, dividindo em termos contraditórios ou em termos contrários. Já em relação ao É uma maneira. caráter. Como que? É uma maneira, né? Isso, a maneira. Já o caráter tem a ver com isso. Aí se é o caráter da base, que ela vai olhar para isso, para a essência, ou vai olhar para os acidentes. Se o objeto que ela está dividindo ele é natural, ele é artificial. O caráter. Então, o caráter para isso é essência ou acidente. Ok. Entendi. Pronto. Aí sobre divisão lógica conforme a maneira de aplicar a base são essas. Divisão positiva e a dicotomia. E aí ela faz acho que ela faz depois essa observação de que, do ponto de vista puramente lógico, a dicotomia é superior. E ela vai explicar isso nas regras. Eu vou deixar para as regras, fica mais claro. Pode falar das regras. Ela cita 3 regras da divisão lógica. A primeira é que uma divisão lógica deve ter uma e apenas uma base. Se você escolhe fazer uma divisão física, você vai fazer somente a divisão física. Aí, a segunda regra é que as espécies constituintes devem ser mutuamente excludentes. A terceira regra é que a divisão deve ser coletivamente exaustiva ou completa. Exato. Isso quer dizer que equivale a todos, coletivamente. A definição que vale para todos. Né? A união dos membros divisores, a união das espécies, né, que a gente obteve da divisão, ela tem que ser igual ao gênero. Essa é a explicação que ela dá. Uhum. Ela não cita aqui, é numerado. Ela não enumera, né? Ela só enumera 3 regras de divisão lógica. Mas pelo contexto, eu acho que há uma quarta, né? Não sei se seria uma regra. Mas ela diz assim, que é importante que exista ao menos 2 membros divisores. Ou seja, ao menos 2 espécies. Porque se a espécie
for igual ao próprio gênero, então não houve divisão. Eu não sei se seria exatamente uma regra. Isso seria na questão da definição. Você está falando da definição? Das regras. Porque ela cita, nessas regras ela não cita três, né? Essa aí, divisão, usar uma única base, ser mutuamente excludente e ser coletivamente exaustiva. Não tem essa aí? Não tem essas três regras? Pronto. Aí no parágrafo, logo no parágrafo seguinte, ela começa: nenhuma espécie pode se igualar ao gênero. E aí eu tô interpretando como se fosse uma quarta regra. Mas não tô certo, não. Mas é importante. Que ela colocou, então é importante também. Bem, logo depois vai falar sobre a subdivisão e a codivisão. Só o ponto, né? Ela falou sobre dicotomia e divisão positiva. O que eu estava trazendo antes era, olhando puramente pela lógica, a dicotomia é melhor porque ela se baseia no princípio da não contradição. Você pode perceber, né? Se você pegar o gênero cor e dividir em 1 milhão de espécies diferentes, como a gente faz, né? Se a gente dividir em 1 milhão de espécies diferentes, ainda assim a gente não garantiria que a união dessas espécies seria igual ao todo, lógico, né? Não garantiria a regra 3 de ser coletivamente exaustivo. Mas se você dividir isso, por exemplo, entre azul e não azul, garante que todas as outras espécies não azuis estão sendo contadas. Seria o caminho mais exato e mais fácil. É o caminho mais curto Exato. que você faz para Mas definir. aí, eu tenho um tópico para trazer para discussão nesse ponto, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Mas para não deixarmos curioso. Para não nos deixar curioso. É porque, como ela cita, né, a divisão positiva ela tem mais valor para a ciência. Por exemplo, ela diz aqui, dividir azul e não azul, cor em azul e não azul, garante que ela seja coletivamente exaustiva. Mas aí eu pensei em outro exemplo. Por exemplo, se eu falo, pego uma laranja, pego frutas laranjas, né? E dividir entre as laranjas que têm a casca verde e as que têm cascas não verde. Como é que se encaixaria uma laranja, por exemplo, que tem mancha amarelada? Nem todas as laranjas têm a casca de cor uniforme, né? Não, por que você estaria definindo o acidente? Você está definindo pelo Mas é, acidente. mas é uma forma de divisão, né? É uma divisão Não, acidental. laranja é uma coisa. A cor da laranja. Porque a gente está falando laranja fruta, não laranja cor. Mas a Exato. laranja pode ter cores diferentes. Aí você estaria utilizando a definição que não é totalmente válida. Não é muito. Mas essa divisão é possível, né? É uma divisão de objetos naturais de base acidental. Bem, mas é como ela disse antes, é melhor você, é preferível você fazer a definição positiva. Não, ela falou que do ponto de vista da lógica é melhor fazer dicotomias. Só do ponto de vista científico, que é positivo. Não é do ponto de vista científico, não. É a regra, uma das regras de definição. Uma das regras da definição é que ela seja preferencialmente positiva. Não, Mas é aqui porque nós tá estamos falando falando de definição, né? divisão. Isso. Mas aí, essa divisão da fruta laranja em cascas verdes e cascas não verdes é uma divisão em dicotomia.
Eu achei um ponto importante. Até, ela tem até uma que ela dá, né? Dicotomia. Mas acho que essa definição foi eficaz ao falar que. Não. Ai, não Mas sei, não é mas definição é como não, você tá? falou. É divisão, isso. É, Outro mas ponto vamos importante até a também, dúvida. Porque ela tá eu vou fazendo deixar uma para a coisa. próxima semana, mas só para enumerar aqui. Outra coisa é a divisão entre objetos brancos e não brancos. Mas, do ponto de vista físico, né? Todas as cores não tem uma dose de branco? Não é uma mistura de cores? Como é que você consideraria, né? Ponto importante. Mas a gente pode passar para subdivisão e codivisão. De forma bem rápida, subdivisão é como se faz um tópico de livro, né? No sumário de livro. Você divide um todo, aí depois em espécies. Aí pega uma dessas espécies e divida noutras espécies. E aí essa divisão fica encadeada, né? E aí a definição formal é uma divisão subordinada a uma divisão precedente, resultando num sistema ordenado. Um exemplo disso seria uma árvore de Porfírio. E a codivisão seria uma série de divisões independentes do mesmo topológico. Enquanto que na subdivisão você pega uma linha, né? A codivisão são os mesmos todos resultantes em diferentes tipos de divisão. Aí a diferença seria utilizando bases distintas. E é isso, gente. Acaba aqui o capítulo 4. E a meta para o próximo mês, os próximos meses é terminar o capítulo 5, que fala sobre. Proposições e sua expressão gramatical. Pronto. É sobre isso. Bom, então é isso, gente. A gente pode chegar ao fim, né? As próximas a gente vai tentar ser mais. Por Tentar causa estudar menos páginas. Isso foi um acúmulo, né? Por causa do Enem. A gente acaba acumulando e aí a qualidade da discussão fica prejudicada. Para a gravação. Mas é isso. Por hoje é só. Tchau, pessoal. Até mais.